Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus. Chegamos então a esse sábado, dia 21 de abril de 2018, dia de Tiradentes, onde estamos encerrando então a terceira semana da Páscoa. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa meditação o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, que vai nos narrar o seguinte: Muitos discípulos que o ouviram disseram então: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há algum entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos então aí finalizando essa terceira semana da Páscoa. Tempo favorável em que nós então podemos abrir a vida nova, a qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ressurreição essa que nós já podemos então colher os seus frutos já no hoje da nossa história. Mas para que isso se concretize em nós, é preciso então nos abrir à ação salvífica e redentora de Jesus Cristo, que nos convida, nos chama à conversão, à mudança de vida. E assim nós podemos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, que orienta os nossos passos, ilumina todo o nosso caminho. O Evangelho que nós acabamos então de ouvir, nós temos então os discípulos que então começam a questionar Jesus. Essa palavra é dura, quem poderá então segui-la, colocá-la em prática? E Jesus então vai dizer para eles, olha, isso vos surpreende, isso que eu estou falando? Imagine quando vocês verem então o Filho do Homem voltar de onde veio, ou seja, do Pai, voltar para os céus. E assim, os discípulos, ao ouvir então Jesus, que lhes questiona, vão dizer, olha, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, na medida em que nós então deixamos que essa palavra transforme a nossa vida, que ela gere de fato essa vida a qual o Senhor então veio nos oferecer. E assim muitos então preferem abandonar Jesus e já não mais o seguem. E quantos nos dias de hoje também percorrem o mesmo caminho? Pessoas que então ali no momento de dor, de sofrimento, recorrem a Deus para poder alcançar uma graça. E alcançam, e até tentam seguir adiante no discipulado. Mas basta vir então as tribulações, e isso me lembra então a parábola da semente, dos talentos, onde então essa semente é semeada em nosso coração, a semente que é a palavra. Só que as nossas preocupações, angústias, nossos próprios interesses, nossos desejos, impedem então que nós então coloquemos em prática ou nos empenhemos e nos busquemos a conversão, a qual então essa palavra exige de nós, para gerar vida em nós. E muitos também nos dias de hoje se afastam, abandonam Jesus diante dessa exigência do discipulado do Senhor. Muitos preferem ficar apenas com os milagres, as curas, as graças. E aí nós podemos entender a primeira leitura de hoje,
onde então a liturgia nos traz para a primeira leitura o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 31 a 42, que narra o seguinte: narra a paz em que a igreja está vivendo. Essa igreja que vai crescendo em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, ela vai se consolidando no temor do Senhor. Na medida que um anúncio então é feito, as pessoas vão acolhendo e vão deixando se transformar por essa palavra, por essa boa nova. E diante disso, então, começam a surgir os sinais realizados pelos apóstolos. E hoje, de maneira especial, Pedro, ele percorreu então todos os lugares, visitando também os fiéis que moravam lá em Lida. Ali então encontrou um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos. E ali então Jesus opera através de Pedro uma cura milagrosa. Esse homem volta a andar. E assim nós podemos perceber também que a palavra de Deus, quando é acolhida por nós, ela também nos liberta de toda paralisia, porque o pecado nos paralisa, nos impede de progredir enquanto ser humano, enquanto pessoa. E foi essa a cura que Pedro realizou na vida de Enéas, que com certeza há muito tempo estava no pecado. O texto não está dizendo aqui, mas é a nossa reflexão. O pecado nos paralisa, nos impede de andar. Ou pior ainda, o pecado nos leva à morte. E assim então nós temos uma outra figura, outro personagem, uma mulher chamada Tábita, uma mulher então generosa, caridosa e que vem a falecer. E as pessoas então, os familiares, ficam sabendo que Pedro está ali, lá em Jope, e por ser perto, vão lá chamar Pedro para que possa ir até a casa de Tábita, onde ela está falecida. E ali então Pedro vai imediatamente, chegando lá, pede que todos se retirem, se coloca de joelho, reza, pede ao Senhor que ressuscite aquela mulher. E o milagre acontece. Aquela mulher então, Pedro toma ela pela mão e ela se levanta, e Pedro a entrega para os seus familiares. Então, meus queridos amados irmãos, quando nós nos alimentamos dessa palavra, quando nós então nos colocamos em intimidade com Deus, buscamos então fazer sempre a sua vontade, nós também podemos ressuscitar, fazer a experiência da ressurreição de tantas situações que nos sepultam, que nos levam à morte. Talvez as drogas, talvez a sexualidade, a pornografia, talvez os bens materiais, a idolatria. Não sei qual a situação que tem te levado à morte, mas o Senhor veio te ofertar uma vida nova. O Senhor te chama hoje a fazer a experiência da ressurreição. Abra seu coração, deixe que essa palavra transforme a sua vida. Deixe-se plasmar por essa palavra, se tocar plenamente e busque essa intimidade com o Senhor, para que você possa progredir nessa caminhada. É essa experiência que todos nós somos chamados a fazer, para que assim então, meus queridos amados irmãos, possamos, já no hoje da nossa história, experimentar a ressurreição, porque a ressurreição é uma realidade que podemos viver no hoje da nossa história, e não é uma realidade apenas pós-vida, mas já podemos usufruir dos seus benefícios, colhendo os seus frutos, na medida que nós nos abrimos à ação redentora e salvífica de Jesus Cristo. Porque, como ele mesmo disse no Evangelho, as palavras dele são espírito e vida. E diante disso, queremos com o salmista então rezar: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Ora, não temos que retribuir nada, porque é tudo graça. Mas, é claro, é nós que então, alcançados por Deus, queremos então dar também a nossa contribuição, a nossa retribuição. E a nossa retribuição é viver o amor, a caridade,
é ser, de fato, a imagem e presença do Cristo estado na vida do irmão, principalmente os que estão à margem da sociedade. É assim que nós vamos retribuir com o nosso testemunho, sendo o sinal da presença de Deus e levando e fazendo outras pessoas a fazer a experiência da ressurreição, assim como Pedro fez. E voltando para o Evangelho, o mesmo Pedro, ele então, Jesus, diante daqueles que haviam abandonados, Jesus Cristo, vai se dirigir aos 12 e vai então dizer a eles: e vós também quereis ir embora? Pedro, ele que representa a comunidade, vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Que bonita essa resposta de Pedro. Somente tu tens palavra de vida eterna. E a quem você então tem buscado seguir, meu querido irmão? Aonde você tem ido? A quem você tem ido? Só Deus tem palavra de vida eterna. Não adianta percorrer outros caminhos, buscar os prazeres, buscar aquilo que somente Deus pode lhe oferecer e lhe preencher. Centre a sua vida em Cristo. Isso já basta. E assim, então, Pedro continua. Nós cremos que tu és o Santo de Deus. Bonita a profissão de fé de Pedro, que nós também somos chamados a fazê-la. A nossa profissão de fé, porque nós cremos um Deus, e não um Deus morto, um Deus derrotado, mas um Deus vitorioso, que nos deu a vitória através da cruz, e que nos convida a percorrer o mesmo caminho dele, para que possamos então fazer a experiência da ressurreição e levar outros irmãos a fazer essa mesma experiência de vida nova, de vida em Deus. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos sustente nessa nossa caminhada para que nós possamos ser fiéis aos ensinamentos do seu Filho e ao Santo Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte desse nosso canal, essa nossa grande família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a gentileza, se inscreva no nosso canal, é fácil. É só clicar aqui embaixo no vermelho e inscrever-se e venha fazer parte também dessa família. Ajude-me a evangelizar, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que a Boa Nova de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí sedentos desse amor de Deus pelo mundo afora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro Apóstolo, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Espero por você.